Que bom que você veio nessa noite. Pai do Senhor dos irmãos. Amém. Todos abençoados. O ambiente está gostoso. Já podemos ouvir hinos de louvor e adoração ao Senhor, Senhor. E só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 21 e o versículo de número 24. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Pode tomar a situação. O texto que eu li nessa noite nos fala de Davi. Quando voltamos no capítulo de número 21, versículo 1, começa dizendo que Satanás levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Talvez você pergunte: o que tem isso a ver? Por que aconteceu todas as coisas com Davi? Por causa desse texto. Segundo a Bíblia nos informa, Davi, ele botou o povo de Israel para confiar em si mesmo e dizer: eu consegui vencer porque eu tive um grande número de pessoas no exército. Mas parece que Davi ele esqueceu. E quando Deus o chamou, e quando Deus o escolheu, ele era o menor da casa de seu pai. Quando o profeta Samuel vai com azeite até a casa de Davi, ele chega, olha para Davi, olha para todos os irmãos de Davi, olha para Eliabe, para Samar, e ele disse: esse é o rei. Aí Deus disse: não, Senhor, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o interior e o coração. Muitas das vezes o homem olha aquilo que está diante dos seus olhos, e ele pergunta para Jessé: falta alguém? Falta mais algum filho? Ele diz: sim, falta o menor. E ele disse: então vá buscá-lo, porque nós não vamos assentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi chega, talvez Samuel olhou assustado e disse: será possível? Será que eu vou ungir esse rapaz, o menor desta casa, como rei? Aí eu disse: é esse sim, eu vou fazer dele um grande rei. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo que é pequeno, dizendo que não tem jeito para a tua vida, dizendo que você é o menor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Deus, ele não vê como o homem vê. Não se preocupe, apenas faça a vontade de Deus, agrade a Deus, porque Ele está te contemplando. Talvez você pense que ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Não se preocupe, Deus está olhando para você, Deus está vendo a tua vida. E isso aconteceu com Davi. Davi venceu muitas batalhas. Deus usou Davi para derrubar o gigante Golias. E Davi viu o que ninguém viu. Quando todo o exército de pessoas preparadas olharam para aquele gigante Golias, ficaram com medo. Aí nós vemos Davi chegar e dizer: quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Será que a tua luta tem transferido para Deus? Ou será que você está pegando para você mesmo e dizendo: não tem jeito, não vou conseguir? Como você tem parado diante dos problemas, dos gigantes da tua vida? Será que você tem feito como Davi? Tem tido discernimento espiritual? Tem olhado com os olhos de Deus? Tem dito: não, o gigante é grande, mas o meu Deus é maior. O meu Deus, ele derruba qualquer gigante. Ele é o Deus do impossível. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca e dizemos: o Deus do impossível não desistiu de mim. Mas muitas das vezes não passam de palavras vazias, porque quando precisamos, nós esquecemos o poder do nosso Deus. Precisamos voltar a crer, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que buscam. E aí nós olhamos para Davi, diante de tantas circunstâncias, ele começa a tomar uma atitude que não era necessária. Ele conta aquele povo e Deus não se agrada. E Deus manda o castigo sobre o povo de Israel. E aí nós paramos e olhamos. Foi Davi quem tomou a decisão, mas Deus estava castigando o povo de Israel. E Davi reconhece, chega e diz: Senhor, foi eu quem pequei, foi eu quem tomei a
nada, Senhor. Não faça nada a essas ovelhas, a esse rebanho, a esse povo, Senhor, porque eles não têm nada a ver com isso. E caia toda a tua justiça sobre a minha casa e a casa de meu pai. E aí nós olhamos, Deus disse assim: ok, Davi, eu vou te dar 3 opções. Você pode escolher 3 anos de fome, ou você pode escolher também que os teus inimigos te consumam, te persigam durante 3 meses. Está no versículo de número 11. Ou que há 3 dias a espada do Senhor e a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. E o profeta disse: Davi, eu preciso da resposta, porque eu vou levar para Deus. E aí Davi, preocupado, disse: agora o que eu vou fazer? Qual a decisão tomar? Mas ele conhecia Deus. Ele disse: que eu caia na mão do Senhor e não na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. E nós vemos que Deus começa a destruir aquela cidade. E Deus olha e diz ao anjo assim: anjo, basta, não destrua mais. E Davi diz: Senhor, o que eu posso fazer, Senhor? O que eu preciso fazer para que o Senhor me perdoe e retire todo esse mal? Deus usa o profeta e diz: Davi, faça um altar e ofereça, porque assim você será perdoado dos teus pecados. Você será perdoado do mal que você fez, dessa atitude que você tomou, de uma vida de soberbo e orgulhoso. E Davi pede a Ornã, disse: Ornã, eu preciso do campo, eu preciso dos bois para me oferecer o sacrifício ao meu Deus. E aí esse homem disse assim: olha, Davi, tu é rei e eu vou te dar tudo. Tudo que você precisa eu vou te dar para oferecer. Aí Davi, como era um homem segundo o coração de Deus, abre a boca e diz: não, eu não vou oferecer a meu Deus nada que não me puxe. Eu não vou oferecer nada a Deus de qualquer maneira. Eu quero pagar por tudo isso, porque eu quero dizer: eu vou oferecer ao meu Deus o meu melhor. E é isso que eu quero pregar nesta noite. Qual o valor da tua oferta para Deus? Eu quero falar sobre o altar, sobre a oferta e sobre a resposta de Deus. Porque quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 4, o versículo de número 3 a 5, eu vejo Caim e Abel. Todos dois ofereceram a oferta a Deus. Todos dois tinham um altar, todos dois tinham um sacrifício. Mas a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel. E é interessante se nós pararmos para analisar. Todos dois ofereceram a oferta. Todos dois tinham um altar para Deus. E Deus aceitou de Abel. Sabe por quê? Porque Abel ofereceu o melhor. E ofereceu de coração. Creio que Caim chegou e ofereceu de qualquer maneira. Está aqui, Senhor, o melhor do fruto da terra. Agora Abel não. Abel ofereceu o melhor das primícias, da gordura, de tudo que ele tinha arrecadado naquele ano. Ele ofereceu ao Senhor o seu melhor. Quando eu olho para a vida do profeta Elias diante dos profetas de Baal, Elias chega, todos eles tinham um altar, todos eles tinham oferta sobre o altar. E Elias diz para o profeta de Baal: vocês vão clamar primeiro, e nós vamos ver qual o Deus que vai responder com fogo. E os profetas de Baal começam a clamar e pedir para Baal, que era o Deus da chuva: manda fogo, manda fogo. E nada acontecia. E Elias começou a zombar e disse assim: grita mais alto. Talvez Baal está viajando, talvez está muito ocupado, talvez tenha outra pessoa falando com ele. E nada resolveu. Aí Elias disse: agora vocês vão ver que eu sirvo a um Deus verdadeiro e que Ele vai responder a minha oração. Mas a primeira coisa que Ele faz é consertar o altar. Sabe por quê? Porque altar desconsertado Deus não opera. Quando o altar está bagunçado, Deus não opera milagre, Deus não faz nada. Agora, quando o altar está consertado, Elias levanta o clamor. Elias disse: olha, pega água e pode jogar água, cava o rei e derrama água sobre o altar. Talvez muitos olharem e disseram assim: Elias é louco. Mas não. Elias conhecia o Deus que lhe servia. Elias conhecia de verdade o Deus que lhe chamou
fogo sobre o altar. E a Bíblia diz que o fogo veio, consumiu o altar, a lenha, tudo que estava, até a água, tudo foi consumido. Sabe por quê? Porque o Elias, ele tinha arrumado o altar. Quando nós olhamos Jesus, nós estamos falando de altar, de oferta e de resposta de Deus. Olhando meu Jesus, chama os seus discípulos. E muitas pessoas estavam ofertando, entregando a sua oferta no templo. E Jesus chama todos os discípulos. A Bíblia diz que muitos ricos estavam ali entregando a oferta. Talvez tinha pessoas com R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000. E todos chegavam, talvez pegavam a oferta e mostravam: olha, está aqui, sacerdote, minha oferta. E colocavam. E aí Jesus chamou eles e disse assim: vem cá. Ali está uma mulher que está dando a maior oferta. E ela só deu uma moedinha. Mas sabe por quê? Porque ela ofereceu o melhor. Era o melhor que ela tinha para Deus. Porque a maior oferta não é a oferta de R$1.000 ou de R$2.000. É aquilo que você dá de coração. E diz assim: Senhor, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor me deu. E aqui está o meu melhor. Aqui está o meu melhor para o Senhor. Porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Quando nós olhamos Jesus, Ele vai até a casa de Marta. E ali estava Maria juntamente com Marta. E Jesus começa a falar. E a Bíblia diz que Marta, ela estava preocupada com as coisas da casa. Arruma daqui. As mulheres são assim: tira a poeira daqui, tira a poeira dali. E Maria não, Maria estava lá só ouvindo Jesus. Aí Marta disse: Jesus, peça a Maria que vem aqui. Peça que vem aqui para nos ajudar. Aí Jesus disse assim: Maria, Marta, você está preocupada com muitas coisas dessa vida, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E nos dias de hoje nós encontramos muitas pessoas, muitos crentes, muitos irmãos que estão como Marta dentro da igreja. Eles vêm para o culto e ficam preocupados com o que vai fazer amanhã, com as contas que tem que pagar amanhã, com a casa para limpar, se tem emprego ou não. Irmão, quando tu chegar aqui dentro, esqueça de tudo, entrega na mão do Senhor, confia nele que Ele vai te responder. Não fique preocupado. Quando você entrar, estiver diante do altar, diga: Senhor, eu vim te oferecer o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão. Sabe por quê? Porque Deus vai estar trabalhando na sua necessidade. Não precisa ficar preocupado. Os discípulos, certa vez, eles estavam pescando e ficaram a noite toda e não pegaram um peixe. Preocupados. E Jesus chega e diz assim: ei, tem alguma coisa para comer? Aí eles disseram: não. Ficamos a noite toda no mar e não pescamos nada. Aí Jesus disse: pode jogar a rede. Joga a rede. E eles jogaram. E a Bíblia diz que já tantos peixes, foram tão grande a quantidade, que eles não estavam aguentando, que a rede quase se rompia. Sabe o que é isso? Muitas das vezes você sai da igreja, vai para sua casa, deita na tua cama e começa a pensar no dia de amanhã. Começa a dizer: o que será amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Irmãos, não preocupe, não faça como Davi. Davi disse assim: ó, eu deitei e eu dormi e descansei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Não fique preocupado com o dia de amanhã, irmão. Nós não sabemos o que será daqui um minuto da nossa vida. A trombeta pode tocar agora, nós subimos para o céu. E às vezes nós sofremos antecipado. Nós nem sabemos o que vai acontecer. Temos que pedir a Deus para nos ajudar, clamar ao Senhor. Quando eu olho aqui para o bom samaritano, a Bíblia diz que o sacerdote, um homem caído, precisando de socorro, e passa o sacerdote e faz de conta que não estava vendo, porque o altar dele não estava consertado, o altar estava quebrado, ele não tinha o melhor para oferecer para Deus, não tinha parado. Aí nós vemos passando também o levita. Ele passa, olha aquele homem machucado, e passa direto e faz de conta que não aconteceu nada. Mas aí vem o bom samaritano, que o altar estava consertado, que tinha o melhor para oferecer para Deus. Ele passa, pega aquele homem, abraça com carinho,
leva, entrega para os médicos cuidar e diz assim: cuida, trata dele com o melhor que você tiver, e quando eu vier, eu te pagarei o restante. É o amor incondicional. Quando a tua vida está no altar de Deus, quando você tem o melhor, você trata das pessoas com compaixão, assim como Jesus, ele tratava todas as pessoas. E como nós estamos falando de altar, de oferta, é culto de ciclo de oração, como é bom quando as irmãs se reúnem, os irmãos, no culto de oração, para oferecer o melhor, que é a nossa oração, é as nossas lágrimas ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não posso, mas eu sei que tu podes. Senhor, eu não posso, Senhor, mover uma toalha, Senhor, fora do meu alcance, mas o Senhor pode. Senhor, eu não posso abrir o mar, mas o Senhor pode abrir. Senhor, eu não posso derrubar nenhuma muralha. E você vem, começa a orar, começa a clamar, e você vê Deus trabalhando de uma forma sobrenatural na tua vida. Vale a pena orar. É o culto do ciclo de oração. Irmãos, que nós possamos a cada dia aprender com Jesus, ter o altar consertado, porque muitas pessoas fazem vários tipos de orações, mas não tem o altar consertado. E se você não tem o altar consertado, se você não libera perdão do seu irmão, você não adianta orar que Deus